vamos falar agora aquilo que é a sucessão dos evangelhos. Então Jesus veio ao mundo, ele escolheu 12 discípulos, formou esses 12 para sobre eles estabelecer a visão apostólica, a visão do envio e fundamentar a igreja nessa visão. A palavra apóstolo significa enviado. Então, a visão do envio. Então, fundamentar a igreja significa a igreja ser exatamente a representação de Cristo na terra com a mesma autoridade. Tanto é que Efésios capítulo 1, Paulo fala isso, no versículo 20 em diante, que Jesus deu autoridade à igreja para colocar debaixo dos pés principado, potestade, dominador, ou seja, todas as forças espirituais do mal. E ainda reforço aquilo que Jesus diz a Pedro, em Mateus 16, o que for ligado na terra será ligado nos céus, o que é desligado no mundo espiritual está desligado também na terra. Então, enfim, nós temos esse vínculo de autoridade. Mateus 18 fala: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor está presente. Isso é igreja. Lembrando que a igreja é a palavra grega eclesia. Então é o ambiente, a assembleia, a reunião. Então essa comunhão é onde o Senhor vai se manifestar. O segredo está na comunhão. Agora não é só um, ou é o outro do outro lado separado, cada um por si, cada discípulo de um lado. Não. Discípulos juntos, igreja formada no fundamento apostólico, igreja forte, virá o derramar do Espírito Santo e assim a igreja ela vai crescer e vai expandir o reino, vai pregar o evangelho por toda parte, a palavra da salvação. Exatamente esse é o objetivo da igreja. A igreja vem para quê? Para vencer as obras de Satanás através da autoridade que Cristo deu a ela. Também vem através da visão, a visão apostólica, a visão do envio, expandir o reino, levar a salvação para todos. Agora não é só a salvação para o judeu, agora não é só a salvação para um determinado povo, agora a salvação está ao alcance de todos. Graça, isso é graça. Estamos recebendo de graça, nós estamos recebendo a salvação na sua plenitude. E agora vem a igreja trazer esse fundamento, trazer essa consciência, a formação, e assim estabelecer sucessores. Pessoas que vão continuar pregando, que vão abrir mais igrejas e assim até os confins da terra. Então, a palavra-chave de Atos é igreja. Igreja. O que vai simbolizar a igreja? Expansão, evangelho, salvação, derramar do Espírito Santo. Palavra-chave igreja. O que você está fazendo na tua vida? Você está indo na igreja? Está indo, quando dá? Uma vez, é o crente bimestral, eu só vou uma vez a cada 2 meses. Ou então é o da ceia, eu só vou na Santa Ceia. Enfim, eu preciso estar mais enxertado nessa videira, eu preciso estar mais envolvido com a igreja, eu preciso participar desse mover, aonde o Senhor ordena a bênção, derrama dons, aonde eu recebo habilitação para repreender Satanás e viver milagres. Então, vá à igreja. Faz tempo que não vai? Hoje mesmo você vai para a igreja e você vai ter uma maravilhosa experiência. Assim como algumas que nós vamos narrar no estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, já dei uma bela introdução sobre igreja, vamos agora nos situar na linha do tempo. Então veja aí, o livro de Atos está neste período aí, quando o imperador Tibério, o segundo imperador romano, passa a dominar todo o mundo conhecido. O ministério de Jesus vem junto com o governo de Pôncio Pilatos, do ano 27 até o ano 30 depois de Cristo. É após a morte e a ressurreição que nasce a igreja. Dias depois, vem o derramar do Espírito Santo, Jesus é assunto aos céus, 40 dias todos reunidos, vem o Espírito Santo, começa a evangelização. Aí o apóstolo Paulo vai se converter neste intervalo
E há um período de crescimento do evangelho, mas pouco narrado. Provavelmente por quê? Porque se intensificou a perseguição. Aliás, quem estudar a história de Calígula, esse imperador, foi terrível no ano 37 a 41, era um imperador completamente maluco. Depois vem o imperador Cláudio, com o rei Herodes Agripa, que também vai perseguir a igreja. E depois de bastante tempo, né, da conversão de Paulo, no ano 47 vem a primeira viagem, 2 anos. Aí, aliás, no ano 49 tem aquele concílio em Jerusalém, que vai falar que não é necessária a circuncisão para os estrangeiros convertidos. Vem a segunda viagem de Paulo até o ano 51. A terceira viagem, que é enorme, até o ano 57. Depois a última viagem, quando nós sabemos que Paulo ele vai ser levado para Roma, né? E ali ele vai ser julgado pelo imperador. O imperador que na época era Nero. E Nero era terrível, terrível, terrível. Um dos imperadores que mais perseguiu o povo de Deus, a igreja, enfim. Então, muitos acreditam que realmente foi essa época que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro morreram, né? Na época do domínio de Nero. Nero que queimou Bíblia. Aliás, Nero era tão doido que ele colocou até fogo na cidade de Roma, a capital, né? Então você vê que o cara era um cara realmente violento. Bom, você já sabe qual momento da humanidade nós estamos. Vamos ver agora detalhes sobre o livro de Atos. Então, vamos conhecer o escritor. Quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos? Foi Lucas. Vamos então ver o que a palavra de Deus fala a respeito de Lucas. Paulo falando sobre Lucas. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos Lucas, um médico amado. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 11. Disse Paulo na prisão: somente Lucas está comigo. Então você viu aí 2 detalhes. Lucas era chamado médico amado, então era a sua profissão. Isso lhe dava, pela profissão, uma capacidade muito interessante de escrever, de ter domínio da língua grega, que era a língua universal, mesmo com o Império Romano, o grego é o que dominava toda a região da Europa e também do Oriente, ainda que Roma não tivesse total domínio sobre o Oriente, mas a influência grega naquele período antes do Novo Testamento foi fortíssima em todo o mundo que Alexandre o Grande conquistou. Também, por ser médico, era um cara que estava acostumado a fazer pesquisas, a escrever relatórios, então ele vai pegar todo tipo de informação com todos os apóstolos e escreve o Evangelho de Lucas. E depois ele escreve o livro de Atos com algumas informações dos apóstolos, mas também muito como testemunha ocular, porque ele foi companheiro de Paulo, ele participou das viagens, até na prisão ele esteve com Paulo. Então Lucas é um cara super gabaritado para escrever aí 2 livros com muita qualidade e com detalhes fundamentais para compreendermos o ministério de Cristo e a sucessão que é a igreja. Vamos ver agora nessa tabela um resuminho bem prático do livro de Atos. Vamos lá. Então, o autor foi Lucas, companheiro de Paulo, médico amado. É um tratado histórico, né? A linguagem é mais voltada a uma história, né? Ele vai narrando todos os fatos. Provavelmente ele escreveu entre o ano 60 e 61 depois de Cristo, porque era o momento que Paulo já estava preso em Roma. Tem 28 capítulos. E qual é o foco do livro de Atos dos Apóstolos? A visão apostólica. O que é a visão apostólica, como nós já falamos? A visão que Cristo, o primeiro apóstolo, deu aos apóstolos para fundamentar a igreja e assim expandir o evangelho. Expandindo o evangelho, eles vão de aldeia em aldeia, cidade em cidade e vão fundamentar novas igrejas. A importância da igreja também estar em várias cidades para que as pessoas tenham acesso a ela. Mas não é só simplesmente abrir um prédio, inaugurar e falar, legal, estamos com uma nova igreja aqui, não. Precisa preparar os pastores, os mestres, formar, dar todo o ensino para que não haja distorções, deformações, para que não se construam heresias. O interessante por quê? Porque há uma preocupação
com o ensino essencialmente. Por isso que nós temos o Centro de Estudos Apostólico. Por isso que nós temos um programa diário na nossa grade preocupado com a formação para que você tenha os conceitos corretos da palavra de Deus. Por isso, estude. A palavra de Deus fala o quê? Que o povo peca por falta de conhecimento. Então, quanto mais você conhecer, e conhecer da forma correta a palavra de Deus, mais você tem armas espirituais contra o inimigo. E é claro, você não vai ser roubado por nenhuma manipulação, nenhum engano, nenhum ensino herege. Perfeito? Vamos ver agora então o comecinho do livro de Atos, que é exatamente o envio. Lembra que nós falamos que os evangelhos terminam com o envio. Todo evangelho termina com o envio de Cristo. Ele vai dar o envio, vocês vão agora pregar o evangelho, vão purificar leprosos, vão curar enfermos, vão expelir demônios, vão enfrentar grandes adversidades. Jesus termina o evangelho com envio. E o livro de Atos começa com envio. Jesus, ele vai subir aos céus e ele vai dar o envio novamente aos apóstolos. Vamos ler essa passagem. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando Jesus estava sendo elevado às alturas, ele fala: agora é hora de vocês. Agora vocês vão continuar o trabalho que eu comecei. Lembra que João fala? Obras maiores ainda eles fariam. Só que eles não estão sozinhos. Eles têm o poder da palavra em nome de Jesus, o nome que tem poder para repreender demônios, e também o Espírito Santo. Então agora nós temos essa presença dentro de nós para sempre. Basta o quê? Viver em santidade, buscar, desejar, e o Espírito Santo passa a habitar em nós como o templo do Espírito. Nós somos um templo. O Espírito está aqui dentro. E é claro, se o Espírito está aqui dentro, vai me conduzir a viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas também vai me conduzir a realizar a vontade de Deus. Realizar, trabalhar. Significa o quê? Cumprir o chamado. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós temos uma missão. Deus confere dons a cada um, somos todos diferentes, mas cada um como um membro de um grande corpo, para que o corpo cresça de forma ajustada. Então, cada um de nós temos uma missão a cumprir. Qual é a tua missão? Você está envolvido com o corpo de Cristo para ter um entendimento de qual é a tua missão? E além da missão, você sabia que tem atividades na igreja que precisam ser realizadas, mesmo que talvez você não tenha esta determinada missão? Afinal, a palavra ministério é a palavra diaconia, que significa serviço. Tem coisas que talvez a obra precise de mim, que não necessariamente é a minha missão, mas Deus vai me capacitar para realizar, até levantar essa pessoa com a capacidade ou com uma facilidade maior para realizá-la. O importante é, somente envolvido com o corpo de Cristo, eu sei qual é o meu chamado e quais são os ministérios necessários para o exercício, para que a igreja possa continuar crescendo. Então a dica é, envolva-se. Eles tinham um envio claro, é o seguinte: vocês vão ficar 40 dias no cenáculo, o mesmo lugar aonde nós passamos a última ceia juntos, na Páscoa, e aí, depois de 40 dias, o Espírito Santo será derramado. Esse Espírito Santo vai derramar dons sobre vocês, e aí vocês estão absolutamente habilitados
para pregar o evangelho, para expandir o reino. E foi exatamente isso que aconteceu. Então veja nesse mapa, essa é a região do Novo Testamento. Então, olha só, quando Jesus fala, vocês vão ter que pregar o evangelho de Jerusalém, depois até a Judéia, até a Samaria, até os confins da terra, você vê que é algo que vai reverberando. Eles vão pregando o evangelho de aldeia em aldeia, de casa em casa, e vai tendo um efeito que o raio de alcance da palavra de Deus vai aumentando. Mas nasceu aonde? Aí, ó, em Jerusalém. Jerusalém, a cidade, no cenáculo onde tudo começou, aonde o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez. Então, vamos ler essa passagem. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A palavra espírito em grego é pneuma. O que te lembra pneuma? Pneu, pneumático. É realmente estar cheio. Então você precisa o quê? Estar cheio do Espírito Santo. Então como é que está teu pneu? Está vazio? Então precisa se encher, precisa buscar mais, precisa ter mais liga, precisa estar mais envolvido com o mover da igreja. Então o segredo está aonde? Eu vou ir ao cenáculo. E eu vou no cenáculo me encher do Espírito Santo. É por isso que eu vou à igreja. Por isso que todos os dias eu frequento a igreja. Ah, que exagero, todo dia precisa disso. Cada um tem sua porção. A palavra não fala, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você que determina o quanto cheio do Espírito Santo você será. Então ore mais, jejue mais, vá mais à igreja, leia mais a palavra de Deus e se encha durante todo o dia. Em vez de ficar assistindo um monte de porcaria, consuma mais a programação que fala do amor de Cristo e te leva mais perto dele. Então aqui está o segredo. Você quer Espírito Santo? Esteja no cenáculo. Daí em diante vem a grande explosão do Evangelho. Dali eles vão sair e vão começar a pregar o Evangelho. Aliás, o capítulo 2 é exatamente isso. Pedro, ele vai sair de lá porque todo mundo está na rua olhando e fala assim, meu Deus, todo mundo bêbado, está falando um monte de língua estranha. Não é. É já a primeira manifestação do Espírito Santo, a liberdade em falar línguas espirituais. E aí o que ocorre? Pedro com autoridade, aquele Pedro, aquele pescador, aquele cara super limitado, agora cheio do Espírito Santo, falando um discurso perfeito. E 3.000 almas salvas e batizadas. Impressionante a transformação que o Espírito Santo faz em um indivíduo. Quero te chamar a atenção porque o livro de Atos, ele se divide praticamente em duas partes. O ministério de Pedro, dá mais ênfase ao ministério de Pedro, e depois ao ministério de Paulo. Então nós vemos duas figuras fundamentais de condução do Evangelho. Pedro, mais na região central do Evangelho, a Judéia, mais fundamentando, preparando os outros apóstolos, bispos, pastores, e a figura de Paulo, a figura missionária que vai levar o Evangelho para toda a Ásia e Europa. Veja nesse mapa todo o trajeto, aliás, primeiro o derramar do Espírito Santo, bacana, é isso aí. Então veja como, à medida que o Espírito Santo ele é derramado, então nós vamos ver o Evangelho avançando. Então, ó, Atos 2, o Evangelho é derramado em o Espírito Santo é derramado em Jerusalém. Vem grande explosão do Evangelho em Jerusalém. Aí em Atos 8, o Espírito Santo é derramado em Samaria. Aí vem a pregação fortíssima em Samaria, manifestação de sinais. Atos 10, Pedro vai até Cesareia, manifesta o Espírito Santo lá. Dali em diante, a pregação do Evangelho vai em direção aos estrangeiros. E Atos 19, nós vemos aí uma cidade importantíssima, a mais idólatra
da época, recebendo o Espírito Santo, e se levantando como a igreja mais forte da região. Por quê? Porque houve a liberdade da manifestação do Espírito. Aliás, o apóstolo Paulo ficou quase 3 anos em Éfeso fundamentando esta igreja. Então, é uma igreja muito importante. Agora sim, vamos ver então o mapa do apóstolo Pedro. Esse mapa exatamente representa as 3 primeiras ações que nós vamos ver nos primeiros capítulos de Atos. Então, primeiro Pedro vai até Samaria, Atos 8, derrama o Espírito Santo, realiza grandes obras. Dali, ele vai para Lida, onde ele vai realizar milagres. Ele chega a Jope, onde ele tem uma visão de Deus que fala, olha, Pedro, capítulo 10, hein? Pedro, você vai até Cesareia, na casa de Cornélio, que é um estrangeiro, e lá você vai derramar o Espírito Santo. Aí ele vai até Cesareia, derrama o Espírito Santo sobre todos os estrangeiros. Daí começa a pregação do Evangelho para nós, estrangeiros não judeus. E depois volta para Jerusalém e de lá ele vai para Antioquia. Antioquia, guarde o nome desta cidade. É uma cidade que fica ali na região da Síria, bem ao norte da Palestina, e é como se fosse o quartel-general da pregação do Evangelho para os gentios. Então, além de Jerusalém, Antioquia vai ser um grande polo de formação de missionários. Perfeito? Bom, vamos ver agora a expansão do Evangelho nesse mapa. Então, em 25 anos, o Evangelho vai alcançar Roma, praticamente todo o Império Romano. Então, no ano 35, sai de Jerusalém. No ano 40, já alcança a Síria, parte do Egito, vai crescendo. No ano 48, já cobriu toda a Ásia Menor. No ano 52, alcançou a Grécia, nas viagens missionárias. E no ano 60, já tinha alcançado Roma. Olha só que obra incrível, impressionante. Em 25 anos, o Evangelho estava já espalhado em todo o Império Romano. Após o apóstolo Pedro, vai surgir uma figura que, na verdade, é sucessão de Pedro. A figura de Paulo. Esse muito capacitado, preparado, escolhido por Deus, vai levar o Evangelho a lugares muito distantes e complicadíssimos. Mas houve a marca da sua conversão. Vamos ler agora o capítulo 26, quando já está no final do livro, ele está diante do rei Agripa, sendo julgado antes de ser enviado para Roma, onde ele vai ter o julgamento final. Ele narra a sua própria conversão, que está em Atos capítulo 9. Vamos ler. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mas resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Viu só a conversão do apóstolo Paulo, o impacto quando ele ia para Damasco, ele que era um fariseu, um cara terrível, violento, que perseguia e matava cristãos, no caminho para Damasco, autorizado a fazer o mal contra os cristãos, se converte. Lembrando que Damasco é a capital da Síria. E ali ele tem um encontro tão profundo, transformado pelo Espírito Santo, sai das trevas da religiosidade, ele se converte a tal ponto de mudar o seu nome, né? De Saulo, que vem de Saul, para Paulo, que significa pequeno, pequeno como Davi. É tão impressionante alguns detalhes da palavra. Paulo, ou Saulo, que era o seu nome original, ele era da tribo de Benjamim,
como o próprio Saul. Nós vemos ele completamente transformado. Ele falou assim, eu não tenho mais nenhuma identidade com essa violência perseguidora do mover apostólico como Saul perseguia Davi, não. Eu tenho agora a consciência do meu chamado, que é este evangelho que eu tenho que pregar. Daí virá uma revolução tremenda. E vai começar em Atos capítulo 13. Em Antioquia, Paulo é consagrado apóstolo pelos mestres e pelos profetas, e ele vai, junto com Barnabé, realizar a primeira viagem missionária em 2 anos. Então veja no mapa, a viagem que vai atender a Ásia Menor. Essa área que nós chamamos de Ásia Menor, hoje é a Turquia. Então ele vai de Antioquia, ele vai subir para todas essas cidades, ele vai e volta, na verdade, né? Então ele vai pregar o evangelho em Perge, em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e aí ele vai fazer o caminho de volta, vai passar pela ilha de Chipre e volta a Antioquia, como eu falei, o quartel-general do evangelho dos missionários para o estrangeiro. Olha só, de Antioquia ele vai para Jerusalém, porque aí vem um problema. Ele começa a pregar o evangelho e muitos estrangeiros se convertem. E os judeus querem obrigar os estrangeiros a realizarem a circuncisão. Mas a circuncisão é lei de Moisés, é lei para os judeus, para o povo escolhido de Deus. Não tem sentido algum colocar esta obrigação formal aos estrangeiros que se convertem. Aí vai dar uma discussão terrível em Jerusalém, chamado Concílio de Jerusalém, e ali eles vão decidir, afinal, vai circuncidar os que se convertem ou não? Porque, sem dúvida, isso atrapalharia muito. Vamos ler. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidastes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Pelo que julgou eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então tá aí, Tiago, o irmão de Jesus, que se tornou um apóstolo, olha a influência dele ali naquele concílio, é ele que bate o martelo, não foi nem Pedro, hein? Foi Tiago. Claro que Tiago, respeitando a primazia de Pedro, ele coloca Pedro em evidência, fala, ó, de acordo com o que Pedro falou, expôs aqui, também nós vimos a narrativa de Paulo, Barnabé, a decisão é, não tem necessidade de circuncidar, não tem nenhum sentido. Crer em Jesus é a confissão. O que é necessário? Santidade. Qual é o padrão? O padrão não é a lei. O padrão é a essência. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, está aqui na palavra de Deus, eu vou praticar o bem, está acima da lei. Então, o padrão de vida dado àquele que se converte é: ande em santidade, não pratique o mal, e isso vai conduzir à vida eterna. Nessa liberdade, Paulo volta a pregar o evangelho, só que agora ele vai levar o evangelho até a Europa. Ele acaba tendo uma discussão com Barnabé, eles acabam se dividindo, Barnabé vai para Chipre, e ele pega Silas, que era um homem muito forte, com muita autoridade, com um excelente discurso, também ajudou Pedro a escrever as suas cartas, e vai levar a palavra de Deus agora para a Ásia Menor, novamente onde eles já tinham passado, em direção à Macedônia e à Grécia. Então veja no mapa, a segunda viagem missionária, começa no capítulo 16. Então vai ali de Jerusalém, Samaria para Antioquia, vai fazer praticamente a mesma rota da primeira viagem, fortalecendo as igrejas que já estavam abertas. Dali em Troade ele tem uma visão, tá vendo Troade? Ali em cima, em Troade,
ele tem a visão de um anjo falando, vá para Macedônia, é hora de fundamentar igrejas lá, precisamos de ajuda. E ali ele vai para Filipos, vai para Anfípolis, Bereia, Atenas, no capítulo 17, que é tremendo ali o evangelismo que ele realiza, Corinto, todas essas cidades ele fundamenta igrejas. E Éfeso é onde ele passa mais tempo e tem assim experiências tremendas. Dali ele volta para Jerusalém. Após esta viagem missionária, a segunda começa já a terceira, que é uma viagem muito mais longa. Paulo fica mais tempo nas igrejas para fortalecê-las mais. Então veja aí no mapa, praticamente o mesmo circuito da segunda viagem missionária. A diferença é que ele vai abrir novas igrejas na Ásia Menor. Você vê ele passando por algumas cidades como Rhodes, Pátara, vai de Cesareia até Jerusalém. Em Jerusalém, ele recebe ali uma profecia, falam, ó, vão te levar preso, e aí o que você vai querer da tua vida? Paulo decide, eu não estou nem aí se eu vou ser preso ou não. Eu vou levar o evangelho para Roma, eu não vou me limitar até a Grécia, de algum jeito eu vou até Roma, a capital do grande império. E aí começa a tal da quarta viagem, uma viagem meio tribulada, porque ele vai ser julgado em um monte de cidades, vai ficar diante de um monte de autoridade, vai pregar o evangelho, vai depois ter uma viagem turbulenta como prisioneiro, vai sofrer naufrágio, aí o negócio fica muito emocionante. Então veja aí no mapa, ele vai de Jerusalém para Cesareia, vai para Sidom, vai ser julgado em um monte de lugar, aí dali pega barco, vai passar pela Ásia Menor, vai passar em Creta, vai sofrer um naufrágio perto de Malta, mas consegue se salvar. E, aliás, toda a tripulação também é salva, todos os prisioneiros. Dali ele vai para a Sicília e vai subir em direção a Roma. E ali em Roma ele é preso, fica ali preso até ser julgado e morto, segundo a tradição, decapitado. E também em Roma ele escreveu muitas cartas, foi a forma que ele encontrou a comunicação da época, a longa distância, para fortalecer as igrejas. E assim nós terminamos o livro de Atos dos Apóstolos. Leia, estude e tenha bastante entendimento da visão apostólica e da importância da igreja. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, eu quero te dar a dica Gospel Bay. E a dica é a Bíblia Apostólica, edição comemorativa dos 40 anos de ministério do servo de Deus apóstolo Estevão Hernandes, que anotou esta Bíblia tremenda. Tem 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagens para que você tenha mais entendimento dos principais figurões aí da palavra de Deus. Mais de 5.000 notas de referência, com aspectos históricos, geográficos, revelações, tudo para que você entenda com mais profundidade a palavra de Deus. Você pode adquirir essa Bíblia linda, com esta capa azul, por um preço muito acessível e pagamento facilitado no site. Agora mesmo, gospelbay.com.br. Ah, bispo, agora eu estou sem internet, mas eu quero comprar essa Bíblia. Tem algum telefone? Tem sim, televendas. 3500-1222. Muitos e muitos produtos para que você cada dia mais esteja mais perto de Deus, tá certo? O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Acompanhe agora a revisão do livro Atos dos Apóstolos. Na aula de hoje, estudamos o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico amado e companheiro de Paulo, que retrata o início do mover apostólico na humanidade, com o derramar do Espírito Santo, a fundamentação da igreja e a expansão do evangelho até os confins da terra.
Vimos que à medida que o Espírito Santo era derramado sobre os povos, a porta de pregação se abria, tornando-se acessível aos judeus e também aos estrangeiros. Estudamos pelos mapas as 4 viagens missionárias de Paulo e o rápido crescimento das igrejas por todo o Império Romano e Oriente. Muito bem, tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.